Olá, meu nome é Silvana Trindade, eu sou técnico em segurança do trabalho, engenheiro ambiental e sanitarista e hoje eu vou falar para vocês a respeito do curso de ergonomia e no âmbito do e-social. Nós vamos falar sobre a análise ergonômica em si e vamos trazer informações pertinentes à demanda e vamos discutir o que é analisar, o que significa analisar. Por que análise ergonômica do trabalho e não laudo, como sempre falam? Não que seja errado que não exista laudo, existe sim, mas tem as situações corretas onde deve ser aplicado. Quando deve ser elaborada uma análise ergonômica do trabalho? Quando deve ser elaborado um laudo ergonômico? Eu vou explicar passo a passo dessas confusão em que fazem, confundindo quando deve ser um laudo e quando deve ser uma análise ergonômica do trabalho. O que deve ser analisar? Analisar significa separar um todo em seus elementos e partes componentes, ou seja, investigar, examinar minuciosamente, esquadrinhar e dissecar, ou seja, vai separar a atividade da tarefa. Tarefa é o que é prescrito pelo RH, de acordo com o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, é o que o RH descreve ao contratar um funcionário. Tarefa é a análise, tarefa é a forma como o trabalhador propõe as medidas a fim de executar o seu trabalho de forma mais confortável. Então, está o exemplo na tela, o que é a tarefa, o que é a atividade. Então, ao fazer a análise, vai analisar a atividade e não a tarefa. A análise ergonômica ela deve ser elaborada a partir de uma demanda para entender a NR17 ou para atender uma causa jurídica, ou ainda para atender a demanda exigida pelo e-social. Um laudo ergonômico deve ser analisado para atender uma demanda jurídica. A análise ergonômica ela deve ser atendida para analisar uma tarefa, para atender a NR17, para atender o e-social, para atender uma demanda de causa, como por exemplo, um afastamento que tem muitos CIDs, tem um afastamento com muitos trabalhadores com o mesmo CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, dentro de uma empresa. Então, é preciso analisar essas situações e verificar o porquê deste afastamento em si. Como, por exemplo, uma empresa de transporte, tem muito afastamento de muitos motoristas com doenças osteomusculares, como, por exemplo, dores na coluna. E, por exemplo, pode ser investigado e verificar várias situações. O que traz esse afastamento, o que causa essas dores na coluna? Será que é a vibração, o banco mal ajustado, é a postura em si, é a falta de pausas? O que está acontecendo? Então, esse é um exemplo de uma demanda de causa que deve ser analisada e deve ser investigada a fim de evitar o adoecimento no trabalho. Como vocês podem ver, na tela tem o meu WhatsApp, tem a minha página no Facebook, que é Trinde Engenharia, que é da consultoria, né? Trinde Engenharia, Saúde, Segurança no Trabalho e Meio Ambiente. E tem a minha página, fiquem à vontade, encontrem lá a minha página no Facebook. E também segue o meu WhatsApp, fiquem à vontade para tirar dúvidas, mandar perguntas, entender mais sobre o curso que acontecerá presencial e online sobre a ergonomia e o e-social. Fiquem à vontade para tirar dúvidas e obter respostas. Agora nós vamos falar sobre os riscos ergonômicos
quais são os riscos ergonômicos e o que são considerados os riscos ergonômicos de acordo com a norma regulamentadora de número 17. Os riscos ergonômicos são esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalho em período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade e imposição de rotina intensa. Como vocês podem ver, eu falei sobre os riscos ergonômicos. Eles são de acordo com a NR17 e esses riscos eles devem ser levados em conta ao observar uma atividade, verificar quais são esses tipos de riscos, se eles estão presentes na atividade a ser analisada através de várias metodologias que existem. Existem vários tipos de checklists, várias metodologias, além de entrevistar o trabalhador, observar para colher informações, respostas e pesquisar, observar, verificar anteriormente, estudar desde o início o tempo de estadia do trabalhador na empresa, verificar as demandas de afastamento, toda essa situação a fim de obter respostas. A ergonomia, ela visa um trinômio. Vou falar agora detalhadamente sobre a importância de levar em conta esse trinômio da ergonomia a fim de obter respostas mais assertivas a respeito de analisar a atividade ou ainda uma demanda de causa, dentro de uma necessidade a ser investigada dentro de uma organização. A ergonomia ela visa um trinômio, ela visa o conforto do trabalho, que é a ergonomia organizacional, a segurança do trabalho, que é a biomecânica do trabalho, o desempenho eficiente, que é a ergonomia cognitiva, é tudo que é percepção. É importante entender que a ergonomia ela se divide em três tipos. Tem a ergonomia organizacional, a ergonomia cognitiva, que é a ergonomia onde trabalha a percepção, observação, é a capacidade do funcionário aprender, de verificar tudo o que está ao seu redor. Existem três tipos de ergonomia. Tem a ergonomia física, cognitiva e a ergonomia organizacional. A ergonomia física consiste no estudo da relação do trabalho com o homem e o aspecto físico. Ou seja, referente aos aspectos de fisiologia, anatomia, biomecânica, que envolve estudar como o trabalho influencia no funcionamento da musculatura, das articulações, da postura, dos movimentos, etc. E tem também a ergonomia cognitiva, ou seja, são os processos cognitivos que incluem memória, percepção, atenção, concentração, raciocínio. E isto é uma área que é especializada em respostas mentais e emocionais do trabalho, ou seja, é a ergonomia que traz parâmetros para o levantamento dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tem também a ergonomia organizacional. Objetivos ergonômicos organizacionais é uma área que visa estudar e intervir no clima e na cultura organizacional da empresa, ou seja, adaptar as condições da empresa para que o trabalhador tenha adaptar as condições do trabalho para que o trabalhador tenha maior segurança, saúde e bem-estar no trabalho, a fim de evitar o adoecimento, um ambiente estressante e um ambiente que traz bem-estar e conforto no ambiente de trabalho. É importante lembrar que a ergonomia ela não visa periculosidade e insalubridade. A ergonomia ela visa conforto no ambiente de trabalho. Tanto é que, ao estudar a
a NR de número 17, é perceptível as diferenças de exigências de um padrão de temperatura, que é bem diferente da norma regulamentadora de número 15. São parâmetros diferentes. Então, é importante levar em conta essas considerações. A NR de número 17 visa conforto e não salubridade e periculosidade. Como vocês podem ver, está na tela o WhatsApp da Azevedo Educacional, onde vocês podem entrar no grupo, participar do grupo de estudos, trazer respostas, perguntas, tirar dúvidas sobre essas videoaulas ou ainda querer saber mais sobre os cursos presencial e online. Então, fiquem à vontade para tirar dúvidas e participem do grupo de estudos e mandem perguntas.